O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhe: quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: não proibais, porque quem não está contra vós, está a vosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos padres, que alegria estarmos mais uma vez na presença do nosso fundador, Padre Eduardo, na presença também do nosso amigo Padre Marcelo. Como é bom estarmos juntos celebrando esta Eucaristia, iniciando mais um dia na presença do Senhor, assim como nós cantamos no Salmo. Nos colocamos diante da identidade de Deus, pois o Senhor é aquele, amados, que inclina o vosso ouvido para escutar a nossa prece, para escutar a nossa oração. Deus escuta a tua oração. Você não está rezando sozinho. Deus está ouvindo. Por isso, continue com fé, seguindo sempre adiante. Isso consola o nosso coração no início de mais um dia. Isso consola o nosso coração no início de mais uma semana, porque o Senhor, de fato, Ele inclina o seu ouvido para escutar a nossa prece, a nossa oração. Que possamos, da mesma forma, inclinar também o nosso coração, a nossa própria vida, para escutar e ouvir sempre a voz de Deus que também fala, desse Deus que também se comunica, desse Deus que quer a nossa felicidade, que quer a nossa realização. E é isso que o Senhor espera de cada um de nós, que possamos dar sim a este chamado. Deus quer nos entregar o seu reino. Deus quer que sejamos felizes na eternidade, no reino dos céus. Por isso hoje, de certa forma, o próprio Deus nos questiona através desta liturgia, queridos irmãos e irmãs. Nós temos sido fiéis a este projeto de salvação? Estamos cumprindo o nosso papel nesta economia salvífica, nessa história de remissão, de perdão e de salvação escrita pelo próprio Deus, uma história cheia de amor e de misericórdia? Será que vivemos esta fidelidade em tempos difíceis como este que nós ainda estamos passando, tempo de pandemia, um tempo único na nossa vida que jamais experimentamos, que jamais pensamos passar? Será que somos fiéis a Deus no momento em que a nossa carne clama de dor, no momento da nossa enfermidade? Será que buscamos esta fidelidade para com o Senhor diante das controvérsias da vida, diante das perseguições, diante do confronto, do conflito? Será que somos fiéis ao chamado de Deus, amados, quando o nosso coração caminha angustiado? Será que somos fiéis ao chamado de Deus quando experimentamos o luto, a perda de alguém querido? Será que nos mantemos firmes nesse caminho, nesse trajeto, nesta proposta? E é disso que nos fala a primeira leitura do livro de Jó. Nos fala sobre a fidelidade de Jó, mesmo em tempos difíceis, mesmo diante das tribulações.
E nós ouvimos aqui esta leitura longa, mas que contou muita coisa para cada um de nós no início deste dia. Jó era um homem de família grande. Tinha esposa, tinha filhos, era um homem de muitas posses, era um homem rico, um homem que tinha muitos funcionários, um homem que tinha muitos empregados e dava ordens, e as ordens eram cumpridas. Este era Jó. Um homem temente a Deus. Por isso esse diálogo entre Deus e Satanás, onde Deus diz: está vendo o meu servo Jó? Este é um homem temente. Então, por causa da astúcia e da maldade de Satanás, ele é tentado. Tudo lhe é retirado. Seus filhos morrem. Ele perde as suas riquezas. Ele perde os seus empregados, os seus animais. Jó perdeu tudo, querido irmão, querida irmã. Um homem que tinha tantas coisas, de repente se viu sem nada. Já pensou você? As suas falsas seguranças, os seus bens materiais, a sua casa, o seu carro, as suas roupas, muitas vezes de marca. Se tirássemos tudo isso, o que é que de fato sobraria? Será que sobraria um homem temente a Deus? Uma mulher temente a Deus? A esposa de Jó dizia: amaldiçoa esse Deus. Você já perdeu tudo, ele tirou tudo da sua vida e você fica aí vivendo uma fé fiel para com esse Deus? Amaldiçoa logo este Deus, porque ele te abandonou, porque agora você está sozinho. Mas Jó não escutou nem mesmo a voz da sua esposa, a voz da sua companheira. Jó permaneceu firme, Jó permaneceu fiel. E como se não bastassem os seus problemas, meu irmão, minha irmã, Jó ficou doente. E até a sua saúde foi comprometida neste momento de tantas perdas. E mesmo assim, ele fez penitência. No mesmo livro de Jó, no capítulo 2, no versículo 8, está escrito: então pegou um caco de cerâmica e com ele raspava as suas feridas, raspava o seu corpo, sentado sobre cinzas, vivendo o seu luto pela perda dos seus filhos, vivendo o seu momento de tristeza. E é esse o simbolismo do sentar nas cinzas, pelo menos no Antigo Testamento. Um homem enlutado, um homem entristecido pela sua própria história de vida. A vida de Jó, os versículos que nós acabamos de meditar nesta leitura, nos faz lembrar também, queridos irmãos e irmãs, do Salmo 38. Um salmo escrito pelo rei Davi, que tem como título Prece no tempo da angústia. Ele diz assim: Senhor, não me castigueis em tua cólera, tuas flechas penetram em mim, nada está ileso em minha carne, Senhor. Nada há adição em meus ossos. Minhas chagas estão podres e supuram, saem pus das minhas feridas. Ando o dia todo entristecido. Meus rins ardem de febre. Nada em mim está ileso. Meu coração palpita. Os amigos se afastaram de mim. Minha força me abandona. É por ti, Yahvé, que eu espero. Não me abandones, meu Deus. Não fiques longe de mim. Vem, Senhor, Maranatá. Vem depressa. Porque somente o Senhor pode me aliviar diante da minha angústia, da minha dor. Eu sei que muita gente talvez esteja passando agora por este mesmo momento de dor, por esta mesma situação que Jó passou e experimentou na sua vida, momento de luto, a perda de um companheiro, a perda de uma companheira, um pai que chora, a mãe que chora a dor da perda de um filho. Como isso é triste. E muitas vezes nós nos sentimos assim, com a nossa carne destroçada, com a nossa fé despedaçada, mas nem isso foi capaz de fazer com que Jó amaldiçoasse o seu Deus. E o que ele fez? Rasgou o seu manto,
raspou a cabeça, caiu por terra e prostrado disse: nu eu saí do ventre de minha mãe e nu eu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Esta é a situação, é a vida de Jó. O Senhor deu, o Senhor tirou. Mas nós podemos olhar a perspectiva da vida e até mesmo da morte de uma outra forma. Por exemplo, quando nós pegamos o texto de abertura do pontificado de Bento XVI, ele dizia: Deus não tira nada, Deus apenas acrescenta. E acrescenta coisas boas em nossa vida que muitas vezes, diante do sofrimento, não conseguimos enxergar. Mas depois, quando tudo passa, quando esta névoa passa, nós conseguimos ver os milagres que Deus realiza, mesmo diante de uma situação de injustiça, mesmo diante de uma situação de perseguição. Deus traz vida, Deus traz esperança. Por isso que nós possamos nos manter fiéis, assim como Jó foi capaz de se manter. No evangelho que meditamos de Lucas, no capítulo 9, versículos de 46 a 50, os discípulos queriam saber qual deles seria o maior. E nós sabemos o que Jesus pensa a respeito disso. Quem quiser ser o maior de todos, que seja o servo de todos. O próprio Cristo disse: eu não vim para ser servido. Se Jesus, o nosso Deus, o nosso Senhor nos disse isso, quanto mais a nós, não é? Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E é isso que Jesus faz, é isso que Jesus mostra, não apenas na última ceia, quando amarrou uma toalha na sua cintura e lavou humildemente os pés dos seus discípulos. Foi isso que Jesus fez quando caminhou ali de forma dolorosa pelo Calvário, rumo ao Gólgota, aonde entregou a sua vida como serviço para a salvação de toda a humanidade. Foi isso que Jesus fez. E é isso que o Senhor pede a cada um de nós, não é? Que sejamos servos, que vivamos na humildade, na simplicidade e na pequenez, assim como vivem as crianças. Que sejamos como elas, que não buscam grandeza, nem status, nem poder, que não passam rasteiras para subirem na vida. Que sejamos puros de coração e possamos seguir Jesus como elas, na pureza, na obediência. A criança, ela deve obediência ao seu pai. Que diante de Deus nós sejamos como as crianças, obedientes. A voz de Deus que nos fala, que nos instrui, que nos ensina, que caminhemos nesta humildade, pois assim disse Jesus: aquele que for o menor, esse será o maior. Com certeza, Jesus falava a respeito do reino dos céus. Que o Espírito Santo nos fortaleça nesta caminhada de fé. Feche os teus olhos por um instante e peça ao Espírito Santo, para que venha ao encontro agora da sua dor, da sua tristeza, do seu luto, das suas feridas, assim como nós rezamos e meditamos no Salmo 38, você que passa pela depressão, pela síndrome do pânico, você que caminha muitas vezes com o coração angustiado, clame agora: vem Espírito Santo. E como discípulo fiel eu seja capaz de servir, que como discípulo fiel eu seja capaz de amar e de doar a minha vida, porque o Senhor Jesus é modelo para todos nós.